Paz do Senhor Jesus, meu querido, tudo bem com os irmãos? Na paz do Senhor Jesus? Espero que sim, né? Queridos, estamos mais uma vez aqui, voltando com a aula de Gênesis. Hoje é a terceira aula, né? Nós estaremos falando a respeito dos princípios das lutas, né? O que a história de Jacó, a história do seu pai e a história do seu irmão nos mostra a respeito das lutas da vida, que Deus revela através dessas histórias, né? E é muito importante a gente entender sobre isso que Deus está falando. Lembrando que a Bíblia é um livro de testemunho, e esses testemunhos que a Bíblia relata, elas nos revelam alguns princípios que nós devemos entender e também corrigir caso venhamos a vivenciar uma situação parecida. Mas antes de estar entrando nessa terceira aula de Gênesis, capítulo 25 ao 26, os princípios da luta de Jacó, foram feitas algumas perguntas a respeito da aula anterior, tá? E a gente vai aproveitar esse espaço para estar respondendo e também estar elucidando os irmãos aí a questão dessas perguntas que foram feitas. Vamos lá. Vamos ver aqui as perguntas, queridos. Então, quais foram as perguntas que fizeram? Foram essas, tá? A primeira pergunta que foi feita é se a marca que Deus coloca em Caim, porque Deus coloca, e qual seria ela? Primeiramente, quando Deus ele coloca essa marca em Caim, ele coloca para mostrar que o pecado cometido por Caim é um pecado que afronta a Deus e que teria suas responsabilidades, né? Primeiramente, qual foi a responsabilidade que o Caim tomou referente a esse pecado? Ele não teve remorso nenhum, tá? Ele estava mais preocupado com o castigo do que o ato que ele cometeu. A responsabilidade que ele vai ter é que, como Deus tinha falado para ele que ele seria lavrador da terra, Deus o sentencia a viver sem colher nada da terra. Tudo que ele fizesse na terra não produziria, porque o sangue do irmão clamava para ele, tá? Então ele primeiramente não ia ter lugar fixo, ele não ia ter morada, ele ia viver errante pela terra, porque a terra não ia produzir nada para ele. Ele ia viver de favor das pessoas para poder comer, para poder se manter, tá? Então Deus coloca essa marca para primeiramente puni-lo, porque provavelmente se algum descendente do seu irmão Sete visse Caim e Deus não tivesse colocado essa marca, provavelmente teria cometido o mesmo pecado que o Caim cometeu como seu irmão, contra o seu irmão Abel, tá? Então Deus coloca para punir ele, para segurar o máximo de tempo ele vivendo sobre esse jugo, entendeu, irmãos? Outra coisa muito importante também, qual seria a marca? A Bíblia não diz qual é a marca, a Bíblia não fala qual é a marca. Amém? Só um minutinho, irmãos, que eu vou estar dando uma pausa, já volto, tá bom? Amém, voltei. Aconteceu um imprevisto aqui, né, irmãos? Onde eu moro aqui, o pessoal tem um som, às vezes coloca o som muito alto, então eu fui lá fechar a porta, ok? Então, a Bíblia não fala qual que é a marca que Deus colocou em Caim. Fala que era uma marca visível, tá? Provavelmente uma marca que todos que o vissem, provavelmente na face, no rosto, né? Porque a vergonha está estampada no rosto dele, em referência ao pecado que ele cometeu, tá? A segunda pergunta é se Deus tinha algum propósito para que Deus tenha protegido. O propósito de Deus era mostrar a todos os descendentes, tanto de Caim quanto de Sete, de que o pecado de Caim tinha uma consequência.
Foi uma proteção em certo sentido, porque o pecado, quando entrou no mundo, todos morreram. Todos morreram. Todos iriam morrer. Então a morte ia chegar pro Caim. E Deus coloca essa sentença nele dele estar vivendo com essa marca, como foi falado, para poder puni-lo e mostrar a todos que o pecado dele foi uma afronta contra Deus. Então Deus ele estava, em certo sentido, protegendo, mas em certo sentido Deus estava criando um sistema pedagógico para mostrar qual é a consequência dos atos de violência contra Deus. No entanto, quando o Caim ele funda a cidade, o filho dele Enoque, toda a descendência dele ficou voltada ao pecado dele, e toda a descendência dele morreu no dilúvio. Tá? Mas Deus, ele, antes dele destruir, antes dele matar, ele dá oportunidade para o arrependimento. Dá oportunidade para o arrependimento. Bem? Então a maldade de Caim contaminou todos. O pecado contaminou a todos. Porque a violência aumentou demais, o homicídio aumentou demais, e nenhum deles sobreviveram. Então Deus, de certa forma, antes de dar uma sentença, antes de sentenciar alguém ao inferno, ele dá a opção da pessoa se arrepender. Entanto que Deus só falou com Noé, e Noé se arrependeu e seguiu os propósitos de Deus. Amém? A terceira pergunta é a respeito do casamento de Isaac, se ele foi formalizado. Foi feita essa pergunta pra gente, então não está respondendo aqui. Bom, irmãos, a gente precisa entender o que é o casamento para Deus. Tá? Como a gente vive no século XXI, a gente entende o casamento é ir lá no cartório, se uma pessoa casar, formalizar, primeiramente na união estável, no cartório, tá? E a Bíblia não condena isso. Isso aí é o que tem que ser feito, tá? Mas no mundo antigo não existia nenhuma instituição governamental para fazer esse tipo de regularização civil, tá? O casamento civil dá direitos civis, tá? Então existem dois tipos de casamentos, tá? O religioso, tá? E o civil nos dias de hoje, tá? Mas qual deles é mais importante? Nenhum dos dois. O casamento que importa é o casamento que é feito na presença de Deus, na vontade de Deus. Esse é o casamento que importa. Por exemplo, em Adão e Eva, quando Deus cria os dois, Deus casa os dois, une os dois. Deus dá uma ordem: crescer e multiplicai, né? Multiplicai, tem filhos, tá? Então Deus casa os dois. Então o casamento é uma ação de Deus entre o homem e a mulher, tá? Então o cristão ele vai até a presença de Deus e ele pede a bênção de Deus para que Deus venha abençoar o seu casamento. No caso de Isaac, quando Abraão manda o seu servo buscar a Rebeca, ele viaja muitos dias para buscar a Rebeca, tá? E ele leva o dote para poder dar à família, de Rebeca, tá? E quando o servo de Abraão ele leva esse dote e dá aos pais de Rebeca, o casamento já estava formalizado, já estava institucionalizado entre as famílias, entre os pais e as mães, entendeu? Então quando a Rebeca sai da casa dos pais dela e vem com o servo e se achega, o texto fala que o Isaac, quando a viu, já coabitou com ela. Eles já estavam casados perante Deus e perante os homens, tá? Mas o casamento é uma união de sangue entre o homem e a mulher. Então, para Deus, o casamento ele é constituído no ato da relação entre o homem e a mulher, tá? No mundo antigo, tá? Então, a pessoa que, por exemplo, que hoje tem família, eu tenho família, mas não sou casado civilmente, não tenho uma certidão de casamento, já vive muito tempo com a esposa, tem filhos, tudo. Então, para Deus já está casado. Então a pessoa precisa primeiramente se regularizar no Estado Civil brasileiro, né, na Constituição brasileira, precisa se formalizar, porque a Bíblia também fala em Romanos capítulo 13 que nós devemos servir às ordens governamentais, tá? E tem um porém. Quando a Bíblia fala que nós devemos seguir as ordens governamentais, a Bíblia fala que
que se existe alguma lei que afere a palavra de Deus, afronta a palavra de Deus, que é feita por algum governo, nós não devemos seguir, tá? Mas o casamento, como é uma lei que é boa, um casamento monogâmico no Brasil, é uma lei boa, o cristão tem que cumprir, tem que ir lá no cartório, tem que casar, fazer todos os trâmites certinho, porque nós somos cartas vivas, nós somos exemplos de Cristo, amém? Então o casamento de Rebeca foi formalizado perante Deus, foi Deus que escolheu ela, amém? Foi Deus que escolheu os dois, nem tanto que eles simbolizam, Rebeca é a igreja e Isaac é Jesus, né? Simboliza isso. Então o casamento deles foram formalizados sim, tá irmãos? Foram formalizados, tá? Okay. E a quarta pergunta foi: quando surgiu a cerimônia de casamento como conhecemos hoje? Como o Brasil é um estado que tem a função de direito greco-romana, tá? Então o Estado brasileiro, ele, como conhecemos hoje, ele traz essa ideia de casamento, ele traz do mundo bíblico, traz do sistema judaico de casamento, tá, irmãos? Porque as leis romanas e as leis brasileiras, elas foram construídas sobre um pilar, né, que é a lei judaica, a dialética grega e a retórica romana. Então esses três pés aí fundamentaram toda a lei brasileira. Então o casamento surgiu, como nós conhecemos hoje, surgiu na Bíblia, tá? Surgiu por isso que Jesus ele mostra o noivo vindo, fazendo a festa, tá? Casando na frente de um sacerdote, casando na frente de um sacerdote, fazendo a oração a Deus, representando a união perante Deus e Deus abençoando através da vida do sacerdote, a vida do casal. Ok? Surgiu na Bíblia, amém, irmãos? Agora, saber a data, o ano certinho, é difícil porque a Bíblia ela não fala, a Bíblia ela não relata qual data certinho que surgiu. Mas o casamento como nós conhecemos hoje, o noivo esperando a noiva entrando e fazendo tudo, é da Bíblia que foi tirado, amém? Vamos lá então, em nome do Senhor Jesus, para a gente continuar com a aula. Espero que tenha respondido essas 4 perguntas aí. Vamos embora. Queridos, vamos lá. Bibliologia Nene, livro de Gênesis, capítulo 25 ao 36, princípios das lutas de Jacó. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que já no capítulo 25 a gente vai ter a morte do Abraão. O Abraão, que é o pai de Isaac. Tá? E foi muito difícil para o Isaac, porque vejam bem, Isaac, ele está entre 2 grandes heróis da fé. Um é o seu pai Abraão e um é o seu filho Jacó, que nós vamos ver que o nome dele foi mudado para Israel. Amém? O que significa Israel? Jacó significa aquele que segura o calcanhar, e Israel significa aquele que vê Deus, aquele que luta com Deus. Bom, então foi muito difícil para o Isaac, porque ele ficou entre 2 colunas de grande exemplo de fé e de perseverança diante das lutas. Ok? Quando Abraão morre, nós vemos lá no texto que ele casa novamente, porque a Sara morre. Então ele casa com Quetuba. Isso, Quetuba. Vamos ver aqui no texto. Ele casa lá no versículo Quetura. Ele casa com Quetura e ele tem mais 5 filhos, fora o Ismael, o primeiro filho de Abraão. Ok? Só que o filho da promessa é Isaac. Tá? E com a morte de Abraão, no enterro de Abraão, vem todos os filhos, e até o Ismael. Até o Ismael vem. Porque no velório, no mundo antigo, era onde se lia o testamento. Onde se lia o testamento. Só que o Abraão, sabendo de tudo isso, antes da sua morte, ele dispensa os seus filhos. Ismael já tinha sido dispensado e ele dispensa os outros 5 filhos que ele tem. Tá? Então, o Isaac tinha um irmão chamado Ismael e tinha mais 5 irmãos, filho de Quetura. Só que a herança, a promessa de Deus, o filho nascido debaixo da promessa, é Isaac.
E nós vemos que Abraão ele foi um errante, ele andou pela fé nos lugares aonde Deus mandou. Tá? Às vezes saiu um pouquinho fora daquilo que Deus mandava, mas ele viveu em fé. E o Jacó também, errante, se tornou uma pessoa que vivia viajando. Já o Isaac, não, ele ficou meio parado. Tá? Ele ficou meio parado e Deus o abençoou, só que a promessa de grandeza mesmo, de conhecimento, de grandeza, estava sobre o filho dele, amém? Sobre a descendência dele. Okay? E o que o texto mostra de cara sobre os princípios de lutas em Gênesis capítulo 25? É que as maiores lutas que nós vivemos não são as lutas exteriores fora do âmbito familiar. São as lutas dentro da família. Por isso que o cristão ele precisa reger muito bem a sua família. Né? Lá em Timóteo, Paulo fala que o obreiro ele tem que ter a sua casa, tem que ser os seus filhos sobre boa disciplina, sobre a palavra de Deus. Para quê? Porque o diabo ele é astuto. Então nos princípios da luta, porque existe dois tipos de luta, irmãos. Existe a provação e existe a tribulação. Grava isso. Existe a provação e a tribulação. Quando você está andando certinho com Deus, Deus ele te prova. Agora, quando você comete um pecado, Deus permite que a tribulação se achegue. E vai chegar aonde? Aonde é que você tem as pessoas que você mais ama? Na família. Amém? Então, em Gênesis 25, se você for ler, você vai de cara ver esse problema na família. De cara, com quem vai ficar o direito da bênção de Deus. Só que a bênção de Deus já estava sobre Isaac. Tá? E o texto continua e mostra que Isaac, quando ele casa com Rebeca, ela é estéril, ficou estéril. Ela é estéril. Tá? Então morre Abraão, Sara é estéril. A preocupação de Abraão era ter um filho e deixar a descendência. Amém? A preocupação de Isaac não era essa. Por isso que ele declina um pouco na fé mediante as lutas. Amém? A preocupação dele não era constituir a descendência. Tá? Quem vai orar para ter um filho é a Rebeca, é a esposa. É a esposa que vai estar preocupada com isso, com a descendência. Amém? Aí Deus mostra para ela que ela vai ter um filho, ela fica grávida de gêmeos, e Deus fala para ela que vai haver duas grandes nações no ventre dela, porém o menor ia ser maior do que o primogênito. Ou seja, Rebeca teve Esaú e Rebeca teve a Jacó. Esaú significa peludo, porque ele era muito cabeludo. E Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Porque quando Deus fala que o menor ia ser maior do que o Esaú, ou seja, Jacó ia ser maior do que o Esaú, no nascimento do menino eles começam a brigar na gestação entre si, já dentro do ventre, já tem uma... Isso é, sim, Deus estava mostrando que essas duas nações iam ser divididas e não iam andar em conjuntas uma com a outra. Porém, a de Jacó seria maior. Seria maior. E quando nascem as duas crianças, a mãe sabendo da promessa, primeiro nasce Esaú e nasce o Jacó segurando no calcanharzinho do irmão. Tá? Já simboliza que havia uma desavença entre os dois. Deu para entender? Bora. Já no capítulo 26 de Gênesis, nós vamos ter Deus mostra também que a gente não pode seguir, apesar de algumas falhas dos nossos pais, a gente não pode seguir. Não pode seguir tal pai, tal filho. Ou seja, tem algumas coisas que nossos pais erraram. No caso do pai de Isaac, foi descer para o Egito e chegar lá e mentir e falar que
que a Sara não era sua mulher, era sua irmã. O Isaac vai fazer a mesma coisa na região de Canaã com Abimeleque. Vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã. Ele comete o mesmo erro do pai, não acredita em Deus. Então, o primeiro princípio é que as lutas vêm na família. E o segundo princípio é que a gente não pode seguir os erros dos nossos antepassados. Em Gênesis 26 vai dizer isso. Né? Não podemos seguir os erros dos nossos antepassados. Né? Nós devemos construir a nossa história com Jesus Cristo, com Deus. Vamos embora. Já em Gênesis 27, nós vamos ter a história de Jacó e Esaú. Os dois já grandes homens. Tá? E Deus começa a mostrar os princípios de que ele arruma as lutas, ele vem consertando as lutas que às vezes nós permitimos que se achegue a nossa tenda. Que os problemas não se acheguem à nossa tenda. Tá? E em Gênesis 27, 26, nós vamos ver que é interessante isso. Nós vamos ver que um certo ponto da história, o Esaú ele era caçador, caçador, homem valente, caçador, bom de arco e flecha, era viajante. Já o seu irmão Jacó era um homem de tenda, um agricultor que cuidava de cabra, de ovelha. Tá? Um outro era conquistador, porque o Esaú foi criado pelo pai para ser conquistador, enquanto o Jacó foi criado pela mãe. Foi criado por Rebeca. Um foi criado pelo Isaac para ser conquistador. Por quê? Porque quando a mulher chega no Isaac e fala, Rebeca fala, Isaac, Deus falou para mim que o menor vai servir o maior. No mundo antigo isso era admissível, era inconcebível um primogênito servir o mais moço. Causa atrito na família. Então o pai não acredita e não aceita essa profecia de Deus e começa a criar o Esaú como líder, como o gerenciador do futuro da casa. Só que a Rebeca sabia que o Jacó era o filho da promessa, porque Deus tinha falado para ela. Tá? E nisso Deus começa a arrumar a história, porque quando o Esaú, que era o primogênito, ele volta de uma caça, não pega nada, o seu irmão Jacó tinha feito um guisado, cozido, sabe aquela carne gostosa que você faz aí com aquele picadinho gostoso, cheiroso. E o seu irmão chega da caça e o Jacó faz uma proposta inaceitável aos olhos de Deus, aos olhos de quem conhece Deus. O Jacó chega pro irmão e oferece, fala, meu irmão, eu te dou guisado, mas você me dá a minha primogenitura. E o Esaú vai e despreza a primogenitura como filho primogênito. Ele vende a primogenitura por um prato de lentilha. Isso foi uma afronta a Deus, porque Deus, apesar de Deus ter falado que o outro ia servir, Deus já sabia que ele não ia dar tanto valor assim aquilo que ele tinha por nascimento. Né? Ele vende a primogenitura por um prato de lentilha, ele fala assim, o que vai ser de mim se eu morrer agora? Nem tô nem que a primogenitura, ele trocou. E aquilo que é feito, ainda mais no mundo antigo, na presença de Deus fica feito. Amém? Como é que se fechavam os contratos antigamente? Era de boca. Não tinha papel, era falado. Era a palavra, como se dizia os antigos, né? Eu dou a minha palavra. Então ele fez esse acordo com o irmão. E Gênesis 24, 27, Deus começa uma obra-prima que estava arruinada. Ele começa a mostrar, a dizer que os planos dele são infalíveis. O que ele fala é infalível. E Jacó ele vai e toma a bênção do irmão. Ele vai e toma a bênção do irmão. Está em Gênesis 27. Né? Os irmãos leem o texto. Está em Gênesis 27. Ele vai tomar a bênção do irmão. O seu pai estava muito velho, o Isaac.
ele junto acumulado com a sua mãe, ele vai e toma a benção do Esaú. E as palavras de Deus se concluem conforme Deus falou. E ungiu Jacó. A bênção foi para ele e Jacó é o escolhido. Hein? E o Esaú fica muito nervoso, falou que ia matar o Jacó. Ele falou: não, o dia que meu pai morreu, eu vou matar o meu irmão. O mesmo pecado de Caim, como foi falado. Olha o diabo aí de novo, querendo causar dentro dos planos de Deus. Ok? Só que Deus, ele conserta todas as obras. Deus é Deus, irmãos. Deus conserta todas as lutas que nós passamos. Deus, ele arruma. E em Gênesis 28, Deus mostra o princípio de conserto. O princípio de conserto. Primeiramente, o que nós precisamos fazer para ter o princípio de conserto? Primeiramente, a gente tem que sair do meio aonde está o erro. O seu irmão não queria matá-lo? Queria matá-lo. Se ele ficasse na presença ali, certamente ia acontecer isso? Provavelmente não iria acontecer, porque Deus não ia permitir assim, mas ia acontecer um caos, porque ia ser uma violência, provavelmente o próprio... Enfim, irmãos, a gente não pode trazer uma ilação, uma coisa que a Bíblia não diz, né? Mas provavelmente o Esaú teria padecido, né? Deus começa a arrumar isso. Então Deus tira o Jacó do meio da família e manda lá para as terras de Padã Arã, para as terras aonde Abraão veio. Bem? Lembra que em Salmo 1 que diz: não andai na roda dos encarnecedores, nem se sentar, nem comer, nem andar. Isso aqui. Então, irmão, naquele momento, o Esaú era irmão dele, mas era um encarnecedor, queria matar, tirar a vida dele. Então Deus falou: não, para não se sentar, para não andar, para não conversar com esse tipo de gente. Por quê? Porque esse tipo de gente traz o mal. Amém? Se você vê, olha o princípio da luta. Se você vê alguém que está querendo maquiar o mal para você, está querendo trazer uma maldição sobre a sua família, uma maldição sobre a vida, você vai andar com ela? Mesmo que seja seu parente? Não vai, irmão. Não vai. Deus, ele precisa consertar a obra, né? Não vai. Então foi isso que Deus fez. O Isaac pega o seu filho Jacó, junto com a sua esposa, a Rebeca. Jacó, vai lá para Padã Arã, vai para a terra do seu tio e fica lá um tempão. Amém? Até as coisas consertarem. A gente precisa entender também o seguinte: ele sai sem nada. Sai sem nada. O que era de material ficou. A herança de Abraão financeira fica. Mas Jacó leva a herança espiritual, que é essa que vale. É essa que conta. Lembra que a gente sempre prega? O importante não é ter as bênçãos de Deus, mas é ter os Deus das bênçãos. É isso aí. Ficou todo o dinheiro, ficou toda a fortuna lá pro Esaú, mas a bênção de Deus foi com Jacó. Deus conserta a obra arruinada. No capítulo 29, nós vamos aprender o que é lutar e conquistar. É interessante que no capítulo 29, 28 ainda, 28, irmãos. 28. Vamos corrigir isso aqui. No capítulo 28 para o 29, no caminho de Deus estar arrumando a obra, o Jacó tem uma visão. Está do versículo 10 ao versículo 22. E que visão é essa? A mesma promessa que Deus faz a Abraão, Deus faz a Isaac, Deus faz a Jacó. Deus fala, se você em particular for ver a tua descendência, no 14, a tua descendência será como o pó da terra, estende-te ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e a ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É a mesma promessa que Deus faz a Abraão, faz a Isaac, agora Deus faz a Jacó. E Deus mostra uma escada para ele vai chamar aquele lugar de Betel. Lugar, casa de Deus. Ele vai ter essa visão
uma escada de anjos descendo e subindo, ou seja, aquilo que Jacó pedisse para Deus, o anjo ia pegar e ia levar para Deus nessa escada e entregar o trono de Deus. Olha que fantástico, glorioso esse Deus. Amém? Deus consertando, Deus fazendo as coisas, consertando as coisas. Ele tem essa visão. Mas Jacó, para você, o que você pedir, você vai ter acesso comigo. Porque você não está, né, você não está preocupado com as bênçãos materiais das seus irmãos lá. Porque ficou tudo lá. Você está preocupado é que você vai construir comigo. Então as lutas, elas permitem que às vezes nós venhamos construir com Deus uma história, um legado. Nós venhamos construir, ter uma experiência com Deus e conhecer quem é Deus. Conhecer quem é Deus. As lutas permitem isso. Os princípios das lutas é que nós iremos conhecer quem é Deus através dessas lutas. Porque Deus vai se revelar como Deus que é Deus provedor. Amém? Aí olha só. Agora vamos lá para o 29. Olha só que Deus vai ensinar para Jacó. Deus vai ensinar para Jacó que as lutas perante ele, elas precisam ser conquistadas. Nós vencemos as lutas. Gênesis 29. Quando Jacó ele chega lá em Padã Arã, ele conhece a mãe de José, a Raquel. E quando ele vê de cara, ele vai já se apaixona pela moça, porque ele já se apaixona pela moça porque é a vontade de Deus os dois estarem juntos. Tá? E a Bíblia diz que quando Jacó chega lá, encontra o Labão, que é o tio dele, ele vai lutar ferrenhamente, olha a família de novo, com o seu tio, para poder trazer as posses, as bênçãos de Deus na vida da sua família. Porque quando o Jacó chega, muda-se toda a estrutura, porque a bênção de Deus, o Deus da bênção de Jacó, vem junto com ele. As bênçãos vêm junto com ele. Tá? Vem junto com ele. E ele vai querer casar com Raquel. E ele não tinha dote, não tinha dinheiro, porque ele saiu sem nada. Então ele faz uma proposta. Ele falou: ó, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. Quando eu acabar esses 7 anos, eu vou casar com ela, você me dá ela em casamento. Esse é o meu dote. E ele trabalha durante 7 anos. Ó, lutar para conquistar. Nós precisamos lutar as lutas para conquistar. E ele trabalha durante 7 anos, só que o seu sogro era um cara muito astuto e muito esperto. Porque ele viu que nesses 7 anos o Jacó, tudo que tocado vai abençoado. Tá? Ele esperto e sabia que Jacó amava sua filha Raquel. Ele arma uma ação contra Jacó. Tem a cerimônia de casamento, né? Ele paga os 7 anos tal, e ele embebeda o Jacó. Mas quando o casamento ia ser concebido, lembra que eu falei que o casamento é uma união de sangue entre homem e mulher? Ele tira a Raquel da tenda e coloca a Lia. Amém? Olha aqui que coisa demoníaca. Coloca a Lia, coloca a mais velha. Tá? É demoníaca da parte dele, mas Deus transforma as lutas em bênção. Jacó casa com Lia, concebeu o casamento. E ele faz uma proposta para o Labão. Fala: bom, eu vou trabalhar mais 7 anos, mas porém você me dá a Raquel em casamento. O Labão aceita a proposta, porque... Ou seja, irmãos, quando você tem um cristão abençoado perto de você, fica perto do homem. Porque Deus... tem alguém com doença, aí, com dom de cura, dom de milagre, dom de profecia, fica perto do homem, porque Deus vai te abençoar também. Amém? E ele, vendo que o Jacó era abençoado por Deus, ele aceita a proposta. Ele fala: ó, passa o tempo que você devia as núpcias com Lia, e quando acabar as núpcias com Lia, eu te dou a Raquel em casamento. Passa o tempo de núpcia com a Lia, que era a filha mais velha. Ele vai e casa Jacó com Raquel. Tá?
E Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder pagar o dote da segunda filha. Aí, entendeu? Quando se passa os 14 anos, Jacó ainda não tem herança. A única coisa que ele tem é os filhos. E ele tenta sair das mãos do sogro, mas o sogro não permitia. O sogro toda vez mudava o salário dele, dificultava demais. Não tem gente assim, irmãos, que dificulta a nossa vida dentro da família? Tem, irmãos, tem. São as lutas. Mas a gente tem que perseverar. Ele dificultava a saída do Jacó de próximo da tenda dele, de próximos dos pertences dele. Mas Deus transforma a nossa luta em bênção. Bem, aí ele faz mais uma proposta com Labão, né? E trabalha mais 7 anos para poder sair com um gado. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou pegar as malhadas. E sabe que nascer animal malhado é raro, irmãos. E durante esses 7 anos só nascia malhado, porque Deus fazia nascer malhado. E quando o Labão via que nascia muito malhado, o Labão trocava. Não, agora nasceu os brancos. Aí naquele ano nascia só branco. Não, vai nascer os pretos, os seus pretos. Né? Aí naquele ano Deus fazia nascer só preto. Deus ia dando conquistas. Então a gente tem que entender o seguinte: servir a Deus é servir a um Deus de conquista. Isso está no Gênesis 29. Princípio das lutas. Como é que você vence as lutas? Você tem que conquistar. Conquistar na presença de Deus, que Deus ele dá autoridade para você conquistar. Amém? Ele trabalha 7 anos. É interessante. Para ele poder sair, ele teve que armar. O Jacó teve que armar uma saída. Porque o sogro não queria deixar ele embora de jeito nenhum. Então ele espera o sogro sair. Quando o sogro sai da tenda onde ele morava, da região onde ele morava, ele pega a família e vem embora com o seu gado, com sua família, com seus filhos, com tudo. Tá? Hein? Aí quando ele sai, acontece um fato curioso. A filha dele, Raquel, pega os deuses pagãos dele. A gente precisa entender por que ela pegou aqueles deuses pagãos ali. Nossa, que afronta trazer um deus pagão. Era afronta trazer um deus pagão. Mas naquela época, essas imagens pagãos, elas tinham embaixo chamado de título de propriedade da terra. Por isso que Labão vai atrás de Jacó, que nem louco. Cadê as minhas imagens? Cadê minhas imagens? Porque Labão tinha filhos. Então embaixo daquelas imagens tinha um título de propriedade onde ele morava, que era selado junto ao paganismo, ao deus pagão onde ele servia. Amém? Mas Deus não quer nada do paganismo. Deus quer só bênção na sua vida, só quer dele. Não? Aí o Labão vem atrás de Jacó e fala: você pegou os meus servos, minhas filhas, meus netos, tá levando embora, assim, assado. Aí o Jacó fala: não, são meus filhos, eu estou levando embora, tal. É essa a vontade de Deus. Não, mas você pegou os meus deuses, que é o que? Pegou os títulos da terra. Tá? Aí ele sai procurando que nem doido lá na tenda, porque Jacó permite, ele entra na tenda de Raquel e Raquel tá com os ídolos pagãos ali, debaixo da saia escondida, e ela fala que tá naquele tempo das mulheres, das visitas das mulheres, né? E o pai não acha os deuses com títulos da terra, título de propriedade da terra. E o Labão fala: Jacó, tá bom, pode ir embora, mas só que vamos fazer uma promessa aqui: você não vai passar desse lugar aqui da montanha de Gileade. Por quê? Não queria que o Jacó voltasse. Porque se um dia Jacó voltasse com os títulos de propriedade, Jacó tomava posse da terra dele, dos descendentes dele. Bem? Então ele faz aquele voto, então Jacó não podia passar daquela terra para lá. Ele não estava com medo, tipo assim, não estava com saudade de ver os netos, de ver a família, de ver os filhos. Ele estava preocupado com os bens dele. É um homem ganancioso. Então Deus dá a conquista para Jacó para sair do meio de um ganancioso e sair com bastante bens, em nome de Jesus. Bora. Jacó. O que Gênesis 30 nos ensina a respeito de Jacó? Gênesis 30. Deus ensina que na família ele nos ensina como gerir as lutas. Porque Gênesis 30 vai falar da genealogia de Jacó. Né? Como ele vai gerir as lutas. Gênesis 30 Deus vai nos ensinar. Primeiramente, poligamia é pecado.
O certo é monogamia, assim como Deus fez Adão e Eva. Então, se você for olhar no texto, você vai ver que esses casamentos, esses filhos de Jacó, por ele não saber gerir a família, pastor, ele foi pego por uma cilada por Labão lá, ele amava Raquel. Foi, de fato foi. Só que Deus deu autoridade para ele gerir a família. Amém? E Deus tinha falado que ia dar um filho para a promessa também, que era o José, para Raquel, e não nascia o menino. Enquanto Lia tinha um monte de filhos. Lia teve 6 filhos. As 6 filhos. Os 6 primeiros filhos mais velhos de Jacó foram de Lia. E nada de Raquel ter filhos. Então Raquel, desesperada, ela pega a sua serva e dá pro Jacó se deitar para ter filho. Ou seja, mais uma mulher na poligamia de Jacó, que não soube gerir as lutas familiares. Em Gênesis 30. Amém? E esses filhos foram pé no calcanhar. Foi tudo bonzinho, nós vamos ver lá na frente. Amém? O bonzinho era José, irmãos. E Benjamim. O resto era só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Porque Jacó não soube gerar os filhos. Amém? Soube gerar. Gerir as lutas dentro da família. E para causar mais ainda, a Lia vai lá e pega também a sua serva e dá para sua serva para Jacó. Jacó se deita com a serva e tem mais 2 filhos com essa serva. Olha aí coisa. E nada do José. Mas Deus se lembra de Raquel e dá o filho para ela. José, que nós vamos ver que é o grande personagem do Gênesis na próxima aula. Bem? No Gênesis 31, Deus nos ensina a gerir as lutas em que seguinte. Porque Deus ele nos dá estratégia. Deus nos dá estratégia, como falei para os irmãos. No Gênesis 31 vai contar a história de Labão. Como é que Jacó fez para sair? Como é que geriu a saída estratégica dele da presença de Labão, seu sogro, que era maquiavélico, muito astuto. Que na realidade não estava preocupado muito com o Jacó, não. Estava preocupado com as bênçãos que o Jacó trazia. Em Gênesis 31, Deus nos diz que em meio às lutas, Deus dá estratégia. Ou seja, Deus nunca deixa você, não sei o que fazer, estou desesperado. Não, Deus nunca deixa o crente sem resposta. Então ele tem capacidade de gerir as lutas. Amém? No Gênesis 32 mostra. É fantástico esse texto, irmãos. Mostra que as lutas são vencidas pelo clamor. Você faz estratégia, você planeja, mas as lutas são vencidas no clamor. Fala, Senhor, eis-me aqui, ó Pai, com as minhas estratégias, com aquilo que eu quero fazer perante Ti, mas sem a Tua presença, essas minhas estratégias aqui é 0,0, não vai dar em nada. Em Gênesis 32, Deus vai mostrar isso. O que o Jacó faz? Jacó voltando para a terra dos seus pais, só que ele teme o seu irmão. Porque Jacó ficou 21 anos fora. E ele teme o seu irmão Esaú. Amém? Quando ele volta, ele manda mensageiros, mandando um monte de presente para ele. Só que ele ainda é o Jacó. E Jacó significa aquele que pega no calcanhar. E ele, com medo do irmão, porque o irmão tinha um forte exército, pra você ter noção, o irmão dele vai encontrar com ele com 400 homens de guerra. Encontrar o Jacó que está saindo com a família. O que a pessoa vai pensar? Eu falei, me lascou, vou morrer. Mas ele vai clamar a Deus. Aí tem um encontro de Jacó com Deus no Vale de Jaboque. É o Gênesis 32. É fantástico esse texto. 22 ao 32. Ali Deus vai mudar o nome de Jacó, que é aquele que segura o calcanhar, o usurpador, o ladrão, para Israel, aquele que luta com Deus e vence as lutas pelo clamor. O Jacó ele vai ficar orando a Deus, orando no Vale de Jaboque, fala, não, o Senhor vai me dar a vitória, eu vou encontrar com meu irmão, ele está vindo com um exército, eu estou com família, criança, e aparece Jesus Cristo, aparece para ele. Pastor, mas o texto diz um anjo, mas não é anjo, irmãos. Isso aí é uma
cristofania do Antigo Testamento. Anjo não tem a capacidade de mudar o nome de ninguém, de mudar a história de ninguém, é só Jesus. E ele briga com Jesus, ele luta com Deus, diz o texto. Ele passa a noite inteira lutando, clamando, não, me abençoa, me abençoa, me abençoa, clamando, segura, até que Jesus fende a coxa dele, porque todo encontro com Jesus tem uma marca. Todo mundo que tem um encontro com Jesus tem uma marca, não tem jeito, né? Fica marcado na nossa história. E Deus muda o nome dele. A partir de hoje você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, aquele que lutou com Deus, príncipe entre os homens. Fantástico, né, irmãos? As lutas são vencidas pelo clamor. Esse é um princípio fantástico. Amém? E quando ele volta, ele precisa colocar o passado dele em ordem. Ele precisa ter um ponto, meu irmão. Só que ele já não é mais o Jacó. Agora ele é Israel. E em Gênesis 33, ele vai fazer um pedido de perdão por irmão e vai chamar o irmão de Senhor. Ou seja, humildade. Esse texto nos mostra que para vencer as nossas lutas nós precisamos ser humilde e reconhecer aonde nós erramos. Ele errou com o irmão? Errou. Ele enganou o pai, foi astuto com o irmão, mas ele estava disposto a pedir perdão, mesmo sendo o escolhido de Deus. Entenda que quando Deus nos escolhe, ele nos escolhe para trazer a paz, trazer o perdão, não trazer a discórdia, trazer a briga. Bem? E o texto diz que o irmão o perdoa, o beija, o abraça, ou seja, a Bíblia nos ensina que quando a gente luta as nossas lutas e tem um princípio do perdão no nosso coração, o final sempre será de paz, sempre será de bênção. Em Gênesis 34 mostra que as lutas mediante as escolhas é fundamental mediante as lutas, ou seja, as escolhas são fundamentais mediante as lutas. Gênesis 34 vai contar a história da Diná, porque o Jacó ele vai para a região de Siquém e ali a Diná ela gosta de um rapaz lá, ela acaba Deus fala que a Diná foi desflorada, né? Se deitou com o rapaz e nós sabemos que já estava constituído um casamento de sangue, né? Então o príncipe de Siquém faz a proposta de se casar com ela para consertar o erro dos dois. Veja bem, mas o peso cairia no homem. Ele diz que o Isaac, né? Israel aceita a proposta de Siquém, falando, tudo bem, vocês querem ser da nossa tribo, só que vocês vão ter que se circuncidar, vocês têm que fazer parte da aliança de Abraão. E a cidade toda de Siquém, ela aceita a proposta de Israel, e todos os homens se circuncidam, até as crianças, todo mundo. Só que por trás disso, por causa da falta de gerir a família bem, Jacó, os filhos de Lia, que são os 6 mais velhos, armaram uma astuta cilada contra a cidade de Siquém e mata a todos. Mata a todos. Olha que escolha maldita. Mata a todos os homens, só leva as crianças e as mulheres como escravos. E por causa disso, se começa a concluir a escravidão de 400 anos no qual Deus revelou a Abraão. As escolhas é fundamental mediante as lutas. Ter a luta contra os Carmã, eles deviam ter perdoado e aceitado aquele povo como parte da nação, sabe? Mas na verdade eles foram lá e mataram a espada, usaram a aliança de Deus, que é a aliança da circuncisão de Abraão, com uma astúcia para matar a cidade toda, e por isso foram sentenciados a 400 anos de silêncio a sua descendência. E em Gênesis 35, 36, nós estamos chegando ao final. Em meio às lutas, lembre das promessas de Deus. Jacó volta a Betel, porque ele mata os filhos dele, mata a cidade de Siquém, e ele vai novamente falar com Deus, falar: Jesus, perdoa os meus filhos, porque usaram a sua aliança, usaram a sua promessa e mataram a cidade. Então a cidade circunvizinha vão vir matar todos.
Só que o Senhor tem promessa comigo, com os meus descendentes, então perdoa. E ele ora a Deus, Deus perdoa. Deus segura a mão das cidades para não destruir Israel. Mas os 400 anos já estavam sentenciados. Amém. E Gênesis 36 mostra a descendência de Esaú, que vai ser um calo no pé da descendência de Israel. Que nós vamos ver futuramente. A descendência de Esaú foi um calo no pé de Israel. Amém, meus queridos? Está terminada essa aula. A gente continua na próxima semana. Que Deus venha te abençoar. E se tiver alguma dúvida, é só falar aqui com a gente, fazer, escrever, que nós estaremos respondendo, porque é muito gratificante ensinar a palavra de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.